programa de hoje nós vamos conhecer um patrimônio imaterial da humanidade, uma modalidade brasileira que carrega em sua essência a história da luta e resistência dos negros contra a escravidão. O Esporte Total vai falar de capoeira, mas com um detalhe: acrescente ao gingado e ao ritmo uma boa dose de fofura. Pode até parecer coisa de cinema, mas durante séculos o negro foi tratado como mercadoria. No Brasil, desde o início da colonização, lá no século XVI, a escravidão povoava o solo da ilha de Veracruz. Milhares de negros foram trazidos da África para servir aos senhores portugueses em terra da além-mar. Maltratados, humilhados e sem chance de defesa, os escravos viviam para trabalhar, e a qualquer sinal de desobediência eram violentamente punidos. Foi nesse desumano contexto que surgiu uma das artes mais características do nosso país, um grito de resistência, um verdadeiro sopro de liberdade, a capoeira. Muitas coisas se desenvolveram depois que a capoeira foi criada, né? Ela foi criada da ânsia da liberdade, né? Na maldade, na covardia, na ignorância, nos maus tratos. Então ela nasceu disso. Só que ela desenvolveu naturalmente várias coisas muito positivas, né? Então a gente pega as coisas que são super positivas. Uma capoeira que durante muito tempo foi marginalizada e sofreu preconceito, hoje ganha espaço nas escolas, né? Vem passando por várias transformações assim, positivas, né? E muitas pessoas ainda não sabem como, ao nível que a capoeira chegou, né? Saiu do Brasil, né? Do negro, do pobre, né? E hoje já ganhou o mundo. E a gente tem tido várias oportunidades, quem tem se profissionalizado, as universidades têm tido a disciplina capoeira na sua grade, né, para que as pessoas possam trabalhar a cultura brasileira dentro das escolas também com mais competência. O trabalho da capoeira na escola a capoeira como um meio de chegar a alguma coisa, meio de educar, disciplinar, né? A maioria das crianças, elas têm uma admiração muito grande pela gente, né? Porque a gente vem trazer alegria. São coisas que são interessantes, que eles gostam de fazer. A capoeira é uma coisa que a criança gosta de fazer, principalmente a criança levada, ela gosta de fazer as atividades que a gente faz. Então, a maneira que a gente negocia isso, só tem brincadeira se treinar legal e se estiver respeitando em casa, né? Se é um bom aluno, se não estiver se comportando dentro da escola ou em casa, fica no dia sem a capoeira ou sem participar de algumas atividades da capoeira. Então é a capoeira como um meio de disciplinar. Onde o capoeira cresce e levanta seu astral. Doutor, é verdade que a criança, assim como o adulto, precisa fazer uma avaliação antes de começar uma atividade física? Bom, toda criança que vai fazer uma atividade que vai demandar um esforço maior, a gente deve solicitar uma avaliação prévia, sim. Quando a criança já é acompanhada por nós desde que nasceu e não apresenta nenhum tipo de problema na parte cardiovascular nem respiratória, normalmente a gente libera para atividade física. Agora, os adolescentes que já são crianças, que já mudaram um pouco, né, o perfil do corpo, né, a dinâmica toda dos hormônios, dependendo da atividade que ela vai praticar, muitas vezes eu peço uma avaliação cardiológica prévia, mesmo que eu conheça aquela criança desde que nasceu. Quais são os benefícios para a criança de uma atividade como a capoeira? A capoeira é uma atividade em grupo, né? Então é uma atividade que tem assim, tanto benefícios físicos como a questão de trabalhar o emocional da criança. Na questão física é importante também a questão do equilíbrio do corpo, a coordenação motora, né? O desenvolvimento muscular, mas tem também uma questão muito boa que é a elevação da autoestima, né? Porque a criança, ela começa, quando ela entra naquela sintonia, né, da música,
O corpo dela tem que trabalhar aquele ritmo da música também. Então isso faz ela interagir melhor. Então, além disso, alivia o estresse, né? Porque muitas crianças têm muita energia para colocar para fora, né? Então, na verdade, naquela atividade, ele gasta toda aquela energia de uma forma produtiva. Esse tipo de atividade dá um equilíbrio na criança. Então, dá um equilíbrio emocional, dá uma certa tranquilidade. A criança aumenta, vamos dizer assim, isso predispõe a um metabolismo melhor, tá? Ela gasta energia, automaticamente ela precisa se alimentar melhor para compensar. Então, assim, é uma atividade que completa a criança, tanto na questão emocional como na questão física. Além de todos esses benefícios, uma atividade coletiva também traz grandes ganhos às crianças, né? Traz, porque a criança, dependendo da idade, ela tem que entender que ela precisa compartilhar, dividir, aprender a ouvir, aprender às vezes que a hora que ela quer não é a hora que ela pode. Então, a atividade em grupo, a criança aprende muito mais, em todos os sentidos. Desde a criança pequenininha, quando aprende a falar, a andar, até numa atividade como essa. A música também tem uma grande importância nesse momento em que as crianças estão em formação, né? Sim, então, e a gente tem uma preocupação do seguinte, geralmente as músicas de capoeira, elas são contando da história de um velho capoeirista, de capoeiristas lendários, como esteve do capoeirista Besouro, que já teve filmes, e outros mestres que são precursores da capoeira. Só que a gente tem a preocupação de fazer a música que seja para a faixa etária, que seja uma música educativa, e é o que a gente trabalha mais. Ou músicas que sejam neutras, né, que não falam de domínio público, que a gente fala assim, e umas músicas pedagógicas. E não, às vezes, contar uma história de uma coisa que não interessa, às vezes, que eles não entendem. Então a gente já faz isso naturalmente, trabalhando o ritmo, né? E músicas educativas, como tem uma que é assim, ó, a, e, i, o, u, o, i, a, e, i, o, u, vem criança, vem jogar. Aí tem vários recados que se dá, que são as quadras. Tipo, eu aprendi a ler, aprendi a cantar, mas foi na capoeira que eu aprendi a gingar. Eles vão cantando a, e, i, o, u, o, i, a. É até um trava-língua, às vezes a gente até se enrola. Então são músicas desse tipo, esse é um exemplo, né? Enfim, a gente consegue agregar muita coisa na capoeira, naturalmente. Nesse ritmo eu vou pro intervalo rapidinho e volto já já, não saia daí.